e faz menção. O modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um altamente respeitado líder pelo mundo, durante o seu mandato, incluindo, como está sendo visto aqui como uma desgraça. Este julgamento não deveria acontecer, fazendo menção a Jair Bolsonaro. E repete a expressão em inglês witch hunt. É uma caça às bruxas que deveria terminar tudo em letras maiúsculas imediatamente em letras maiúsculas. Vai ser um problemaço para o governo Lula saber disso, porque ou eles voltam para trás e falam para o STF, para com isso, e o STF não vai querer, ou esses impostos vão continuar perdurando e a economia brasileira vai sentir os efeitos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E após o tarifaço de 50% de Trump, o Congresso já vê caminho para o impeachment de Lula. É isso mesmo. A decisão do presidente dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto gerou forte repercussão no cenário político e econômico brasileiro. A medida, anunciada oficialmente nesta quarta-feira, foi acompanhada por críticas diretas do governo Lula, o que ampliou tensões diplomáticas e provocou reações imediatas no Congresso Nacional. Em carta enviada ao Palácio do Planalto, Trump mencionou ataques à liberdade de expressão no Brasil e citou nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro como vítima de perseguição política, o que foi interpretada por parlamentares como um gesto simbólico de apoio à oposição brasileira. Em Brasília, o anúncio de Trump foi recebido com preocupação e acelerou articulações dentro do Congresso. Parlamentares da oposição, principalmente do PL, republicanos e Novo, passaram a defender a abertura de um processo de impeachment contra Lula sob a justificativa de omissão na condução da política externa e prejuízo direto à economia nacional. Veja o conteúdo da carta de Trump enviada ao Palácio do Planalto. O Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil, 50%, 5 vezes mais do que aquela tarifa de 10% que era esperada. O presidente americano mais cedo havia dito que poderia fazer um anúncio entre hoje e amanhã e agora saiu a carta da Casa Branca assinada por Donald Trump em direção ao Brasil com esta taxa de 50%. A gente fazendo uma leitura rápida aqui desta carta em inglês, o presidente Donald Trump direciona esta carta ao atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mas logo na primeira frase fala: eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo na primeira frase ele faz menção a Jair Bolsonaro, ex-presidente, e o respeitava muito, assim como outros líderes de países. E faz menção, o modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um altamente respeitado líder pelo mundo, durante o seu mandato, incluindo, como está sendo visto aqui como uma desgraça. Este julgamento não deveria acontecer, fazendo menção a Jair Bolsonaro. E repete a expressão em inglês witch hunt. É uma caça às bruxas que deveria terminar tudo em letras maiúsculas imediatamente em letras maiúsculas. E aí, diante disso, dos ataques às eleições livres e ataque contra o direito de liberdade de expressão de americanos, fazendo também todo o contexto do que diz respeito às redes sociais, a decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E ainda fala aqui que a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Donald Trump, lançou, segundo ele, centenas de ordens de censura secretas e ilegais contra plataformas sociais dos Estados Unidos, contra redes sociais americanas, ameaçando milhões de dólares em multas e restrições de acesso ao mercado de mídias sociais, de redes sociais no Brasil. E aí, com isso, a partir de 1º de agosto de 2025, nós vamos taxar o Brasil em 50% em qualquer dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos em separação, em separado das tarifas setoriais. Fala aqui desses 50%.
E aí segue Donald Trump na sua mensagem ao falar de tarifar o Brasil em 50%. Repito, é 5 vezes mais do que os 10% que havia sido mostrado lá atrás, quando Donald Trump apresentou aquela tabela com uma lista de todos os países e que naquele momento as autoridades brasileiras, empresas brasileiras haviam lido com certo alívio que a taxação ao Brasil poderia vir apenas em 10%, e o próprio Donald Trump faz todo esse contexto envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal para, na visão dele, Donald Trump, justificar a aplicação de 50% de tarifas a despeito do que os números da balança comercial indicam. A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é deficitária para nós brasileiros e superavitária para eles americanos. Os americanos têm lucro, têm saldo positivo nas trocas entre exportações e importações entre os dois países. A carta de Donald Trump segue aqui falando o seguinte: entendam que esta taxa de 50% é abaixo do que seria necessário aqui para to have the level playing field, como para equalizar as situações em relação ao seu país. Seguindo aqui ainda, lendo aqui a carta, como um aviso, não vai haver tarifas se o Brasil ou companhias do Brasil decidirem produzir, ou manufaturar produtos dentro do território americano, e faremos o possível para conseguir as aprovações rapidamente, de forma profissional, de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. O que Donald Trump diz com isso? Olha, vamos taxar todo mundo em 50%, mas as companhias brasileiras que têm condições de produzir manufatura nos Estados Unidos, essas sim podem ser liberadas dentro desse esforço que Donald Trump vê na sua política de atrair novos empregos ou de retomar produções, cadeias produtivas que teriam deixado os Estados Unidos no passado. O Donald Trump está seguindo, basicamente, o que o Ronald Reagan fez lá atrás de enforcar as artérias daqueles regimes, as artérias econômicas dos regimes totalitários. Vocês acham que se o Brasil estivesse com o presidente Bolsonaro à frente da nossa nação, ou um presidente que comungue com os pilares da liberdade dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, você acha que o Donald Trump estaria dessa maneira? Ele também está inflamado desse jeito porque ele sabe que, infelizmente, hoje o Brasil se senta à mesa com o Irã, o maior financiador de terrorismo do mundo, com a Nicarágua, com a Venezuela, com os ditadores cubanos, com Vladimir Putin. É o contexto todo hoje. Anunciar tarifa de 50% para o Brasil hoje é para o Brasil de hoje, do Lula, que está na cama com ditadores, com déspotas e com regimes totalitários. Esse é o recado para o Brasil, mas também, Paula, para o mundo. Bom, eu quero ouvir o Caute, porque é muito mais complicado, né, Caute? Você comentava anteriormente que esse é um tarifaço político mais que econômico, porque com a China sentou à mesa com os Estados Unidos, conseguiu ali suspender por um período, estão negociando silenciosamente para baixar a tarifa. Só que não tem essa abertura com o governo brasileiro. É um problema muito maior. Como é que o governo vai sair dessa agora com produtos a quase 75%? Porque é um recado, como bem disse a Ana, para o Brasil, mas para o mundo. Em jornalismo americano tem uma charada famosa: good luck é good night, né? Boa sorte, boa noite, né? Nós vemos nos próximos meses. Vai ser um problemaço, assim, apertem os cintos, porque, de novo, como você estava falando, tarifaços comerciais fazem sentido quando você tem um desequilíbrio da balança comercial, que é claramente aquilo que acontece com a China. A China entendeu o recado, falou, tudo bem, então senta aqui, vamos negociar, eu compro mais seus produtos, reduzimos esse déficit, reduzimos esse desequilíbrio e você tira o tarifaço. O Trump, que é um bom negociador, falou, beleza, então eu vou suspender por 90 dias. Estão negociando e é a razão principal pela qual Xi Jinping não veio ao BRICS, né, à cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no último final de semana. Estão negociando e precisam de negociação nos mais
mais altos níveis. Então, faz sentido? Faz. Mesma coisa com o Japão também tem um superávit comercial grande com os americanos, com a Coreia do Sul, entre outros países. Com o Brasil, não. Com o Brasil é um tarifaço político. Tanto que o Trump não fala em nenhum momento que há um desequilíbrio na balança comercial, nessa carta entre Brasil e Estados Unidos. Fala que isso é por causa do tratamento, da caça às bruxas, primeiramente da caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, em segundo lugar, pelo tratamento absurdo, né, ele fala, de ordens secretas e ilegais. São ordens ilegais do Supremo Tribunal Federal contra empresas americanas e, em terceiro lugar, só em terceiro lugar, pelo tratamento sem isonomia das mercadorias americanas no Brasil e não vice-versa. E, de fato, isso é verdade. São três coisas que ele fala, as três são verdades. Temos uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Temos. A gente denuncia aqui todo dia isso. E é o fato da eleição do Mauro Cid não se sustentar de pé, só isso vale como prova cabal. Ponto número 2. O Supremo Tribunal Federal está atuando de forma ilegal contra as Big Techs americanas. Aquilo que aconteceu com o Twitter, me parece, né, com o antigo Twitter, com o X, me parece evidente, né? E o Twitter mostraram isso. E ponto número 3. O Brasil trata de forma não isonômica os produtos americanos? Sim. Não apenas porque, estava dando uma olhada aqui, na tarifa média, segundo o Banco Mundial, dos produtos brasileiros que entram em território americano é de 1,5%. 1,5%. Basicamente não tem imposto alfandegário. Na tarifa média de produtos brasileiros que entram, que são exportados, esses sim serão sujeitos a tarifas em território americano. Vice-versa, o Brasil, a tarifa média dos produtos americanos em que entram no Brasil é de quase 5%. É 4,8% mais ou menos. Então, quer dizer, o Brasil tem uma tarifa que é 3 vezes superior à tarifa que os americanos aplicam e está tudo bem. E a reciprocidade que agora o governo brasileiro vai se encher a boca, né? Mas, além disso, né, de novo, temos leis no Brasil e temos regras, né, que podem permitir ou não a distribuição de produtos, especialmente agroalimentares, ou até os famosos pendrives, né, que fumam, que são impeditivas para a importação de muitos produtos do exterior, né? Então, a Anvisa, outras regras, né, o chamado protecionismo não alfandegário, é fortíssimo no Brasil. E contra isso, Trump também quer atuar. Por exemplo, por que no Brasil é proibido para um estrangeiro possuir uma companhia aérea? Isso está escrito na Constituição. Isso não é protecionismo também? Não, porque em qual país do mundo, que a companhia aérea vai estar com medo que joga avião em cima do Palácio do Planalto? Qual que é a razão disso? Por que no Brasil é proibido para estrangeiro possuir um veículo de informação, por exemplo? Né? Entre outras coisas. Então, só citando alguns dos exemplos que a gente poderia fazer. Mas, enfim, este é o ponto. Mas, principalmente, esse é um tarifaço político. Vai ser um problemaço para o governo Lula sair disso, porque ou eles voltam para trás e falam para o STF, para com isso, e o STF não vai querer, ou esses impostos vão continuar perdurando e a economia brasileira vai sentir os efeitos disso. E após nota sobre Bolsonaro, gestão Lula chama encarregado dos Estados Unidos. Itamaraty quer que representante americano dê explicações após nota da embaixada com críticas ao judiciário brasileiro. Após a Embaixada dos Estados Unidos divulgar uma nota em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e endossar críticas feitas pelo presidente americano Donald Trump ao judiciário brasileiro, o Itamaraty anunciou nesta quarta-feira que chamou o encarregado de negócios norte-americano, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos. Era tudo que Paulo Figueiredo queria. Veja o vídeo. Se não fosse o suficiente, ontem, de madrugada, quase meia-noite, Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Donald Trump estava pensando em Jair Bolsonaro. Eu não sei vocês. Eu, à meia-noite, estava pensando na minha linda Natália, que estava ao meu lado na cama. Jamais pensaria em qualquer outra donzela que não fosse a minha própria. Mas eu estava ali nos meus pensamentos da meia-noite. Mas à meia-noite eu não penso nem em Alexandre de Moraes. Eu penso em Natália. Em quem Donald Trump pensa à meia-noite? Pensa nele. Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe, aliás, quem acompanha as eleições americanas sabe que é o próprio Trump que opera as suas redes sociais. Tem vídeo dele no quartel-general da campanha postando vários
várias coisas e tal. Então, o que eu estou falando veio do perfil diretamente do Trump. Não foi um assessor, não foi uma agência de marketing, não teve nada disso. E o que disse Donald Trump no meio da madrugada. Ele repostou o seu post anterior e disse: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. E gritou: caça às bruxas! Se eu tivesse aqui os direitos autorais, eu ia botar um... Não tem como botar, né, Bruno? Porque senão dá um strike no vídeo. E eu tenho certeza que comigo cantando esse... como é que é o nome dessa música? Daqui a pouco eu vou... tenho certeza que não vamos sofrer strike, porque não dá para pensar no que a música que eu estou cantando. Mas eu digo que isso foi na madrugada de ontem para hoje. E algumas horas depois, a Embaixada dos Estados Unidos reproduziu em nota oficial a defesa do Bolsonaro feita por Trump. A nota divulgada pelo G1 diz assim: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Nem vem me perguntar de sanção, porque vai chegar no o Picazuz. Depois de meio mundo, inclusive o próprio Departamento de Estado e o próprio Trump falarem que Bolsonaro está sofrendo uma perseguição implacável, o que faz o governo Lula? Lembrem-se que eu disse ontem que há duas certezas na nossa estratégia. A primeira é que o Alexandre de Moraes nunca vai recuar e vai sempre dobrar a aposta. E a segunda é que o governo Lula sempre vai fazer alguma coisa estúpida para nos ajudar. E eles fizeram simplesmente a coisa mais deliciosa que eles podiam ter feito. Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil, ok? Os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil. Donald Trump nunca dignificou, eu não sei como é que chama isso em português. A resposta que eu vi aqui é: I will not dignify Lula with an ambassador. Eu não vou dignificar Lula com um embaixador. E o Brasil não tem, até agora, um embaixador americano lá. Então, o mais alto oficial, o mais alto diplomata naquela embaixada gigantesca que você tem lá em Brasília, e que eles estão construindo uma, sei lá, com 30 andares subterrâneos, né? O mais alto o diplomata no Brasil é o Charles d'Affaires, que é um nome bonito em francês. Para você que gosta de francês, Charles d'Affaires. Se você gosta de... Em inglês também é Charles d'Affaires. Os americanos usam muito termos da diplomacia dos franceses, que foram os criadores da diplomacia moderna. Mas o Charles d'Affaires, em português é chamado do encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, nenhuma relação com o Pablo, foi chamado pelo governo Lula a prestar esclarecimentos sobre a nota da embaixada. E quando eu soube disso, isso quase não entrou na pauta do programa, porque isso foi 30 minutos antes do programa começar. E eu falo assim: não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Eu fico com os mamilos entumecidos. Eu fico, se você olhar, tem um farolzinho aceso na minha camisa. Porque essa é simplesmente a melhor coisa do mundo. Eu quero muito que essa briga escale. A melhor coisa do mundo é que o Brasil crie retaliações.